paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E neste momento nós iniciamos o nosso culto de adoração a Deus, nesta manhã do dia do Senhor, do santo sábado do nosso Deus. Você compartilhe e convide os seus irmãos para acompanhar este momento de adoração a Deus, onde vamos compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar a mensagem do nosso Deus. E nesse momento de início nós vamos adorar ao nosso Senhor com uma canção, louvando e bendizendo o nome santo dele, ele que é digno de toda honra, digno de toda glória e digno de todo louvor. Aí na sua casa, onde você estiver neste momento, vamos adorar ao Senhor neste momento. Nesse momento vamos também falar com Deus em oração. Amado Deus, bondoso Pai, ó Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos o teu nome, Senhor. Neste momento, ó Deus, eu quero pedir que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Meu Deus, que o Senhor olhe para a nossa vida, olhe para a nossa família, para a nossa casa, olhe para o teu povo espalhado por este mundo, pelo Brasil, por todos os países. E neste momento, Senhor, eu suplico que o teu Espírito Santo se faça presente na nossa vida, faça presente em cada família que nos acompanha, que nos assiste neste momento, meu Deus. Que o teu anjo esteja acampado ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo, meu Pai, trazendo, meu Deus, avivamento à tua igreja, trazendo, meu Pai, renovo espiritual dentro de cada família, em meio a este momento onde estamos reclusos, impedidos de nos reunir na tua casa, no templo, entre quatro paredes, mas não nos impede de nos reunir neste momento com os nossos irmãos e irmãs. E eu creio, Senhor, que tu estás visitando cada família nesta manhã de sábado, visitando a cada um dos teus filhos e filhas. Que a tua palavra nesta manhã, meu Deus, ao ser ministrada, não venha apenas ser mais uma retórica, ser mais um discurso, mas creio, meu Deus, que a tua palavra, que ela tem poder para transformar vidas. E onde esta mensagem entrar, a casa que esta palavra de entrar, neste dia de hoje, nos dias seguintes, que ela possa provocar transformação. Assim, meu Deus, como no texto que nós iremos usar, houve transformação na vida daquele homem, houve transformação naquela casa, houve mudança, houve conversão verdadeira, Senhor. Por isso, meu Deus, eu oro em nome de Jesus, na certeza, Senhor,
que o Senhor ouvirá a nossa oração e responderá ao nosso clamor. Por isso, ó Deus, fique conosco. Amém e graças a Deus. Nos dê, ó Deus, um coração novo. Nos dê um coração igual ao teu. Coração disposto a te obedecer. Disposto a fazer o teu querer. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Por isso, meu Deus, nós servimos a Ti. Nós adoramos a Ti. Nós caminhamos contigo, Pai. Aviva a Tua obra no meio dos anos, ó Senhor. Em nome de Jesus, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos e Te glorificamos. Visita, meu Deus, esta família que está chorando neste momento, que está com o coração partido e angustiado. Que o Teu Espírito Santo o conforte em nome de Jesus. Ó Deus, traz a Tua bênção, Pai. Traz a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Eu oro em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Bem, amados irmãos e irmãs, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia próximo de você aí neste momento, nós vamos fazer a leitura no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 19. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 19, do primeiro versículo até o versículo 10º, que nos diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu a uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar. Ele hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de algum extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, queridos irmãos, amadas irmãs, amigos que nos assiste, que nos acompanha nesta manhã, nós vamos falar da palavra de Deus, a nossa mensagem, aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração, é sobre salvação. O milagre realizado por Jesus Cristo naquele dia na cidade de Jericó. E falando desta cidade, falando do que aconteceu nesta cidade no relato bíblico, Jesus Cristo está passando por ela. Uma cidade às margens do Rio Jordão e bem próximo do Mar Morto. Cidade, para os padrões da época, muito bonita, adornada de palmeiras, segundo algumas informações, fontes de águas quentes. Era a cidade residência dos sacerdotes, levitas, daqueles que serviam no templo e no período
que não estariam servindo no templo e iam para Jericó passar os seus dias. Era Jesus Cristo passando por ela. A cidade que, dentro daquilo que eu já falei, conhecida como a cidade do lazer, a cidade do luxo, do comércio, a cidade da riqueza, era naquele dia visitada pelo Filho de Deus. Jesus em Jericó era a visitação de Deus. Jesus naquele dia estava proporcionando à cidade, à população da cidade, a oportunidade de salvação. Era a oportunidade daquele povo por causa da passagem de Jesus Cristo por Jericó. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, para o texto sagrado, e o que vai acontecer no relato do evangelista Lucas, do Dr. Lucas, era Jesus Cristo passando pela última vez pela cidade de Jericó. Humanamente falando, a gente pode fazer esta afirmação. Era a última vez que Jesus passava por Jericó. Por que humanamente falando era a última vez de Jesus Cristo passando por Jericó? Porque naquela caminhada, naquela marcha, ele estava indo para Jerusalém. E ali em Jerusalém, ele seria pregado na cruz para a salvação da humanidade. Naquela semana, Jesus seria morto. Era a oportunidade de Jericó. Podemos fazer a seguinte afirmação: era o céu aberto sobre Jericó. Era a salvação oferecida. Era o dia mais importante na cidade de Jericó. E nesta cidade, à guisa de introdução, algo nos chama muito a atenção. Se você atentar para o texto, para o relato do que acontece na cidade, se você já leu o Evangelho de Lucas, se você já leu o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, você percebe que algo acontece na cidade de Jericó e uma multidão estava lá. Acotovelavam-se uns aos outros, mas os evangelistas nos mostram dois homens, que são peças centrais no relato bíblico, na história da cidade. Primeiro, um homem rico, e segundo, um homem pobre. O segundo, o homem pobre, estava à beira do caminho. O homem rico estava em cima de uma árvore. Um, para encontrar com Cristo, precisou tomar a decisão e se levantar. O outro, para ter um encontro com Cristo, precisou descer. Naquela cidade, esses dois homens, essa figura central, esses dois homens, um era esquecido e o outro era odiado. Um sendo odiado porque era rico, publicano, cobrador de impostos. O outro esquecido porque era mendigo, era cego. Mas quando você olha para esse texto bíblico, para o que acontece com a vida desses dois homens, isso mostra para nós e prova que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a sua posição social, Deus quer proporcionar para você salvação. É por isso que Jesus Cristo veio para salvar a humanidade. Comemorou-se nesta semana, para a maioria dos cristãos do mundo todo, ontem, o dia da crucificação do Senhor. Não vamos entrar no mérito aqui daquilo que nós defendemos. Mas ontem, o dia da crucificação do Senhor. E lá na cruz, Jesus proveu para nós a salvação. Esta
Bem, amados irmãos e irmãs, amigos, nesta oportunidade, nesta manhã de sábado, você que nos acompanha, você que está nos assistindo, talvez seja a oportunidade que o Senhor está te dando. A Bíblia diz que a salvação é para hoje. É o tempo de encontrar Jesus Cristo. É o tempo de encontrar com o Senhor. E eu quero destacar nesta mensagem, em primeiro lugar, Zaqueu, ele encontrou obstáculo para ter um encontro com Cristo. Parece até redundante esta frase. Encontrou obstáculo para encontrar com Cristo. E que obstáculo estava na vida de Zaqueu? Primeiro, Zaqueu era publicano. O obstáculo da sua profissão. Naquele contexto político, religioso da época, publicano era um cobrador de impostos. Nós sofremos com os impostos que pagamos. O mundo paga os seus impostos. Zaqueu também cobrava os impostos. Ele era funcionário público de Roma. Ele tinha autorização de passar em cada casa, em cada comércio, de passar em cada vila, em cada fazenda. Ele tinha autorização de receber os impostos e enviar para Roma. Mas esta função na vida de Zaqueu é normal. O problema não era ele cobrar os impostos de Roma para Roma, mas era extorquir o povo. Um publicano, por isso que ele era odiado, por isso que ele era desprezado, porque um publicano, ele não era um patriota, ele não tinha uma religião. Este publicano, até então, ele se preocupava exclusivamente com o seu lucro. Os publicanos, para os hebreus, para o partido dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, eram considerados ladrões e classificados como pecadores. Percebe no texto aqui, ó, no versículo 7, ele se hospedou na casa de um pecador. Ele se hospedou na casa de um pecador. Percebe? Em visto, era odiado. E ele era o publicano maior. Ele era o chefe. Ele era o antítese do seu nome, que significa puro, justo. Mas ele se enriquecera de forma fraudulenta. Ele era odiado. Ele mandava naquele esquema de corrupção. Mas o que nos chama a nossa atenção e a atitude de Zaqueu neste dia, nesta oportunidade, é que Zaqueu era um homem espiritualmente infeliz. Zaqueu era um homem necessitado, insatisfeito. Zaqueu era um homem perdido e incompleto. Sua vida era marcada por um vazio. O dinheiro que ele recebia, o dinheiro que ele tinha, a riqueza que ele tinha, não preenchia o vazio da sua alma. Zaqueu tinha dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, mas ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Zaqueu era rico. Não é pecado ser rico, mas Zaqueu era infeliz. O livro de Provérbios
capítulo 15, versículo 16, diz para nós: melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Se Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua profissão, ele precisou vencer o obstáculo da sua condição social, porque ele era rico. A conversão ilustra muito bem isso. A decisão de Zaqueu de ir atrás de Jesus Cristo, de buscar a Cristo, a sua condição, o seu status social, nos ensina algo muito grande. Porque o próprio Cristo, Jesus Cristo, registrado pelo próprio Lucas, no capítulo 18, diz para nós da seguinte forma, versículo 24: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas quem pode ser salvo? Pergunta os discípulos. Jesus responde: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E Zaqueu, ele vencendo o obstáculo social, ele não deixou que o dinheiro fosse uma barreira que o separasse de Jesus Cristo. Ele sabia, ele chegou à conclusão, queridos irmãos e irmãs, de que o dinheiro não preenchia o vazio do seu coração. Ele chegou à conclusão de que o dinheiro não comprava a sua salvação. A sua alma estava sedenta. A sua alma estava necessitada de algo que o dinheiro não preenche. A nossa alma vive necessitada de que os bens materiais não preenchem. O jovem rico, no texto de Lucas 18, trocou a salvação pela riqueza. Seu Deus era o dinheiro e o levou à perdição. O problema não é ser rico, mas é ser amante do dinheiro. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, pode ir lá no 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o apóstolo São Paulo diz para nós que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é possuir dinheiro, mas é ser possuído pelo dinheiro. O dinheiro, amados irmãos, é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Então, Zaqueu precisou vencer a condição, o seu status social, a sua profissão, e em terceiro lugar, Zaqueu precisou vencer a sua condição física. O texto nos informa que ele era um homem de pequena estatura. Talvez para olhar para as pessoas ele precisava olhar para cima. No meio da multidão ele não teria chance de ver Jesus Cristo. Talvez é por isso que ele toma a decisão de ir à frente e subir numa árvore. Ele venceu o orgulho, ele venceu a condição física, mas ele precisou vencer o seu orgulho. Imagine você, amado irmão e irmã, conhece uma pessoa muito rica, cheia de dinheiro, que tem condições de comprar o melhor lugar para assistir um espetáculo e ele vai subir numa árvore. Zaqueu poderia ter mandado dizer assim, ó, diz para esse Jesus aí que eu quero que ele vá na minha casa e que eu estou esperando ele lá. Não, Zaqueu não mandou recado. Zaqueu mesmo foi, mas quando ele viu a multidão, ele disse, não tenho condições, não tenho chance. A chance que eu tenho de ver ele é subido numa árvore, e assim ele fez. Ele não se importou com a sua condição de homem rico. Ele deixou tudo isso para trás, porque naquele momento, naquela oportunidade, o Espírito Santo já tinha transformado ele, já tinha quebrado o orgulho na vida dele.
Embora ele sendo rico, maioral dos publicanos, ele não deixou ser levado pela opinião da multidão. Talvez aquela multidão que estava passando ali com Jesus Cristo naquele caminho e que passaria debaixo daquela árvore poderia ter dito: mas esse homem é tão rico, está em cima, que coisa mais feia. Ele queria, irmão, ver Jesus Cristo. Ele desceu do pedestal do orgulho e Jesus Cristo nos convida nesta manhã de sábado também a descer do pedestal do orgulho. Zaqueu subiu com o desejo de ver Jesus, mas ele desceu depressa com a palavra de Jesus Cristo, porque Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou hospedar na sua casa. Ele desceu da sua condição de homem rico em cima da árvore e abriu o seu coração para Jesus, abriu a sua casa para Jesus. Zaqueu admitiu as suas falhas, Zaqueu admitiu o seu caráter, ele tirou a máscara e Jesus está dizendo: admita o seu caráter, admita a sua falha, abra o teu coração, porque eu quero entrar e transformar. Ele admitiu a sua doença. A doença de Zaqueu era o pecado. Quantas pessoas hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, está doente por causa do pecado, está doente no pecado e não tem, conhece a palavra, conhece a Deus, conhece o Evangelho, conhece Jesus Cristo, não tem a coragem de tomar a decisão. Zaqueu tomou. Ele venceu o obstáculo da multidão. Porque é que muitos hoje não vencem, não reconhecem, não muda de vida, não sai do lamaçal do pecado. Deus está falando todos os dias. Os pais estão orando, os avós estão orando, os tios estão orando, mas a pessoa continua arredio por causa da multidão. A multidão sempre foi um obstáculo para as pessoas verem a Jesus. No texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, capítulo 18, no capítulo 18 e no capítulo 19, que nós fizemos a leitura, no texto que fizemos a leitura, mas um pouco antes, tem a multidão que o cerca, o cego. A multidão, muitas das vezes, não deixa você ver Jesus Cristo. Quantas das vezes você não se sente constrangido pela sua decisão diante do Senhor? Quantas vezes você não se sente constrangido no meio da sua família, no meio dos seus parentes, seus colegas de escola, de faculdade, a opinião pública? Quantas das vezes você não se sente inibido? Quem são os murmuradores? São os impiedosos. Aí quando você toma a decisão de seguir a Jesus Cristo, de estar com Cristo, vem logo a você: agora é santo, agora é crente, agora é cristão. Jesus está dizendo: não deixe que os fariseus modernos mantenham você longe dele. Feche os ouvidos para os murmuradores, porque você terá a bênção da salvação na sua vida. Mas se Zaqueu encontrou obstáculo, ele foi um homem determinado. Quero dizer para você que nos assiste nesta manhã, você jovem, você adolescente, adulto, ancião, seja uma pessoa determinada. Seja uma pessoa determinada. Zaqueu foi determinado. Zaqueu buscou a Jesus, mas Jesus já tinha o encontrado. Quando Jesus está passando debaixo da árvore
ele olha para cima e vê Zaqueu, porque ele viu Zaqueu primeiro. Zaqueu está te vendo. Zaqueu está me... Jesus, melhor dizendo, está te vendo. Jesus está me vendo. Assim como Jesus passando na coletoria viu Mateus, assim quando Jesus viu Natanael debaixo da figueira, Jesus viu Zaqueu lá em cima da árvore. A iniciativa do encontro com Jesus foi de Jesus, porque ele te amou. Porque Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, diz para nós que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E lá no Éden, depois do primeiro pecado, o pecado do primeiro casal, que eles tentaram resolver o problema da nudez com as folhas de figueira e foi insuficiente. A Bíblia diz que Deus sacrifica um animal e veste ele com a pele, representando Jesus Cristo. Jesus te amou primeiro. Ele sabe quem é você. Ele o conhece você pelo seu nome. E Ele quer te chamar você pelo seu nome. Ele conhece você no passado. Ele conhece você, porque Ele te ama. E é por isso que João, no capítulo 3, no versículo 16 do seu Evangelho, é o texto mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, neste mesmo Evangelho, diz que nós devemos conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Capítulo 8, versículo 32. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E Zaqueu foi libertado do seu pecado naquele dia. Ele, que era um homem perdido, encontrou o caminho que é Jesus Cristo. E Jesus, no Evangelho de João, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. As filosofias passam, mas a palavra de Deus permanece. A determinação de Zaqueu foi urgente porque ele necessitava de salvação. E aí o texto, no versículo 5, Jesus diz para ele: desce depressa. É hoje que Jesus está dizendo para você. É agora que Jesus está dizendo: não adianta mais adiar o tempo. Hoje é o dia. Não adianta você dizer assim: vou deixar para amanhã, vou deixar para a semana que vem, talvez o ano que vem, ou vou me formar na faculdade primeiro, ou depois eu vou me casar, construir a minha família. Não, Jesus está dizendo hoje. Não deixe a oportunidade passar. Jesus, humanamente falando, nunca mais passaria por Jericó. Ele está presente. Mas humanamente falando, porque ele estava caminhando para Jerusalém para ser morto. Jesus tem pressa. Aquele dia foi a visitação de Deus em Jericó. Hoje eu quero dizer para você que é o dia da visitação de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida. Você que tem filho, você que não tem filho, você que é casado, você que é solteiro, hoje é a visitação de Deus. Não perca o dia da sua oportunidade. Não endureça o seu coração. Estamos vivendo este momento de terrível, nebuloso, mas a Bíblia diz para nós, se estamos vivendo este momento terrível, a Bíblia diz para nós: busque o Senhor enquanto se pode achar. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Já diz o profeta Isaías no capítulo 55, versículo 6. A eternidade jaz à porta. A eternidade, a vinda do Filho do Homem está próxima. Zaqueu não apenas recebeu Jesus em casa,
mas Zaqueu viveu um momento de comunhão com Cristo. E aí, irmãos, eu tenho lido os evangelhos nesses anos, e a primeira vez e a única vez que Jesus diz assim: hoje eu quero ficar na sua casa, sem ser convidado. Porque Zaqueu, se você olhar na narrativa do texto, na sequência do que Lucas narra para nós, Zaqueu queria simplesmente ver Jesus Cristo, mas Jesus disse: hoje me convém ficar em sua casa. Eu preciso ficar na sua casa. Jesus revela o seu amor desprovido de preconceito. Mas ao entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu viu Jesus ali sendo o Salvador. E ele, o Salvador, ele quer entrar na sua casa, mas ele quer transformar a sua vida. Ele quer te libertar de todo tipo de pecado. Não vou enumerar, não vou dar nome a pecados aqui hoje, porque o tema, a nossa mensagem não é esse fim. Fica para uma outra oportunidade. Mas se você quer entender a este respeito de que o Senhor quer te libertar, chega na carta de Paulo aos Coríntios. Eles sabiam, Jesus sabia que Zaqueu era publicano, que era um pecador, mas Jesus, irmãos, é amigo dos publicanos e dos pecadores. Jesus, ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Ele rejeita o pecado, mas ele acolhe aquele que se chega a ele com o coração aberto. Porque ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar os perdidos. E quantos Zaqueus hoje não está perdido? O glorioso presente da salvação. Jericó. Saindo de Zaqueu, saindo da casa de Zaqueu, Jesus... Você olha para a cidade de Jericó, era a oportunidade dela. Como eu disse lá na introdução, que era a cidade dos sacerdotes e levitas. Quando você lê o Evangelho, a parábola do bom samaritano, você vai entender lá no capítulo 10, você vai entender o que Jesus está ensinando ali no capítulo 10 da parábola do bom samaritano, quando que ali era a cidade dos sacerdotes. Mas nesta cidade, o cobrador de impostos mais inescrupuloso da cidade vai encontrar Jesus e ser salvo. A salvação que Jesus está oferecendo, a salvação que Jesus nos oferece, não é mediante uma vida correta. Muitos dizem: eu vou colocar minha vida em ordem para depois eu aceitar Jesus. Você nunca vai colocar a sua vida em ordem. Você só consegue colocar a sua vida em ordem com a ajuda do Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela não é obtida mediante uma vida correta. Jericó era uma cidade grande, conhecida, famosa. Tinha homens justos e homens pecadores na cidade. Homens que levavam uma vida correta. Pessoas de caráter na cidade. Quantas pessoas você não conhece de uma vida correta, mas Jesus está dizendo: eu preciso salvar a sua vida. Você precisa de algo mais. Vida correta não leva ninguém para o céu, mas o que nos leva para o céu é Jesus Cristo. Vida de boas obras não nos leva para o céu, porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Cristo, e uma vez salvo na graça de Cristo, nós praticamos as boas obras. O passado de Zaqueu era repugnante, mas a salvação, como eu disse, não é obtida pelas obras. Ele não foi salvo porque ele decidiu: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens, eu vou retribuir, eu vou devolver aquilo que eu defraudei, aquilo que eu tomei. Não. Zaqueu tomou a decisão porque ele foi salvo e acreditou. Somente uma pessoa salva, que entende a salvação e que entende a dor do outro, vai fazer e faz o que Zaqueu fez. Não importa quem é você, não importa o caminho que você andou,
A salvação é uma dádiva gratuita de Jesus Cristo. É por isso que ele disse: eu vim salvar o perdido. Este homem estava perdido. Também andávamos perdido no cipoal do pecado. E Jesus nos encontrou. Ele nos conhece e Ele nos ama. Você que está perdido no cipoal do pecado, Jesus agora quer lhe dar vida eterna. Mas, em terceiro lugar, as evidências do encontro com Jesus. Como que tem sido, ou como foi o seu encontro com Cristo? Teve prontidão? Prontidão para obedecer ao chamado. Versículo 6. Mas Zaqueu levantou e disse: Senhor, estou dando a metade. Versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Prontidão. O chamado é urgente. O chamado é direto. É rápido. Ele obedeceu sem questionar. Ele recebeu Jesus em sua casa e em seu coração. Ele abriu o seu coração e o seu lar para Jesus. Ele levou Jesus para dentro da sua casa. Leve Jesus para dentro da sua casa hoje também. Leve Ele para fazer morada com você. Para que quando você estiver sofrendo, você saiba em quem recorrer. Para quando você estiver chorando, você saiba em quem seca as suas lágrimas. Jesus foi para dentro da casa de Zaqueu. Ele abriu a sua vida, abriu o seu coração, abriu a sua consciência, abriu o seu cofre, deixou que Jesus entrasse em cada área da sua vida. Quero dizer para você, se você descer depressa do pedestal do orgulho, do pedestal da altivez, do pedestal do que só você sabe que você é melhor, que o seu diploma de faculdade, seja da área que for, é melhor, eu quero dizer para você, desça depressa. Jesus entrando na sua casa, Ele vai fazer de você um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor servo, um melhor patrão, um melhor empregado, um melhor encarregado. Jesus vai fazer de você tudo novo na sua vida. Tenha a alegria de receber Jesus em sua casa. Não viva uma vida triste. Não viva uma vida de tristeza, de sofrimento, de angústia, mas viva uma vida de alegria. Porque a salvação em Jesus Cristo é alegria. Aí você diz assim: ah, pastor, mas nesse momento de que nós estamos vivendo, meu esposo foi mandado embora, meus filhos, minha casa está sofrendo. Se você tiver Jesus Cristo dentro da sua casa, você tem alegria. Se você tiver um banquete para daqui a pouco, meio-dia, você tem alegria. Mas se você tiver somente um pão para dividir com seus filhos, você tem alegria, porque Jesus Cristo é o provedor. Ele veio para salvar e trazer alegria. Ele veio para libertar das algemas. Ele veio para limpar o coração. Ele veio para fazer de você uma nova criatura, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus não entrou na casa de Zaqueu para provocar ruína. Ele não quer entrar na tua casa para provocar ruína, mas Ele quer entrar na tua casa para te fazer uma pessoa feliz. Receber a Jesus é a maior alegria da vida. Você vai ser a pessoa mais feliz deste mundo. E aí, quando você recebe Jesus
você tem a sua vida mudada, você vai entender e você vai demonstrar essa mudança na sua vida. Jesus transforma o caráter, Jesus transforma o coração, mas Jesus também transforma o bolso, a conta bancária, a sua carteira, porque o apóstolo Paulo diz para nós que é melhor dar do que receber. E o primeiro sinal de conversão de Zaqueu naquele dia foi o amor, a generosidade e a disposição. Ele diz: eu resolvo dar. Jesus não precisou falar: Zaqueu, você cobrou os impostos das pessoas que era X, você cobrou 4 vezes mais. Zaqueu, você roubou, você recebeu propina, o dinheiro que era para público, que era para cuidar, que era para mandar para Roma, você ficou para você. Jesus não falou, Jesus não acusou Zaqueu de nada, mas Zaqueu tomou a decisão: eu resolvo dar. A sua vida, a partir daquele dia, foi marcado por mudança. Aquele que sempre tomou, agora quer dar. Que é o diferente dos políticos, da maioria dos políticos dos dias de hoje nesse mundo afora, que só quer receber. A sua vida, o eixo da sua vida foi mudado. Aquele que receberia vantagem, agora quer ajudar. Aquele que sempre pensava em si mesmo, agora ele pensa nos outros. Aquele que era ganancioso, agora é amoroso. Zaqueu não dá para ganhar a salvação, mas porque ele recebeu a salvação. Quando o nosso coração é atingido pelo amor de Jesus, tudo passa a ser também do Senhor. Prontidão para corrigir as falhas do passado. Versículo 8, ele disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa extorquir, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu fez muita gente inocente sofrer. Zaqueu pisou em muita gente, ganhou muita propina, mas um dia a sua consciência foi transformada. Talvez para você que nos assiste, que nos acompanha neste momento, não viveu uma vida parecida com a de Zaqueu. Mas talvez você tenha vivido ou está vivendo uma vida de fornicação, uma vida de adultério, de lesbianismo, de homossexualismo, esteja lá roubando. Jesus está dizendo para você nesta manhã: eu quero entrar na sua casa, eu quero transformar a sua vida. Zaqueu reparou os erros do passado. Ele quer limpar o seu nome, ele quer ter a vida certa, e o caráter só vai ser mudado com Jesus. E ele abandonou o pecado, ele abandonou a mentira, o roubo, a esperteza comercial, os lucros fáceis, o enriquecimento lícito. Ele agora quer andar na luz. E a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, já caminhando para a conclusão, um idólatra que encontra Jesus Cristo, ele abandona os seus ídolos. A Bíblia diz para nós que quando Paulo passa pela cidade de Éfeso, que tinha o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e que tinha muitas pessoas que ganhavam dinheiro fabricando imagens. Quando eles entenderam que Jesus Cristo era o único que deveria ser adorado, ele abandonou seus ídolos. Quando a pessoa encontra Jesus, o maldizente abandona as palavras maldosas, os palavrões. Quando a pessoa encontra Jesus Cristo, que ele é mentiroso, ele abandona a mentira. Quando o ser humano, o homem e a mulher,
encontra Jesus Cristo, que ele vive uma vida de adultério, ele a abandona. Quando o homem, a mulher, criado por Deus, entende a mensagem do Evangelho, entende a mensagem de salvação, que ele vivia uma vida no homossexualismo, no lesbianismo, e que ele entende a mensagem, ele abandona e volta para Jesus Cristo. Em Jesus tem transformação. Não tem pecado que Jesus não perdoa, e também não tem vida que a pessoa querendo que Jesus não conserta. O viciado nas drogas abandona. O ladrão deixa de roubar e vai trabalhar para ter o seu sustento. O feiticeiro abandona a feitiçaria. Porque eu quero dizer para você nesta manhã que não há salvação sem o abandono do pecado. Provérbios 28, versículo 13 diz para nós: o que encobre as tuas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, deixe a sua vida de pecado para trás. Abandone o pecado, porque você vai alcançar a misericórdia de Deus. Zaqueu demonstrou um sincero arrependimento. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Você está perdido, Jesus vai buscar. Jesus vai encontrar você. Assim como ele encontrou Zaqueu, assim na parábola do filho pródigo, Jesus viu você. Não é Zaqueu agora. Jesus viu você. Jesus viu a mim. Jesus o chama pelo nome. Jesus me chamou pelo nome. Jesus quer ir na tua casa. Jesus está na minha casa. Jesus demonstrou amor por mim. Ele quer demonstrar amor por você. Basta que você dê um passo a Ele. Jesus me transformou. Ele quer transformar você. Jesus me garantiu a vida eterna. Ele quer garantir para você a vida eterna. Já está garantida para você. Basta que você diga: eu aceito. Jesus quer fazer de você um novo Zaqueu, um novo homem, uma nova mulher. Você pode ter um encontro com Jesus. Esta mensagem não foi em vão. Jesus está procurando você, porque Ele sabe o que você tem procurado. Quantas decepções, quantas angústias, quantas noites mal dormidas, quantas e quantas das vezes, em quantos lugares você não buscou o preenchimento do vazio da sua vida, e quanto mais você buscava, você não encontrava. Quantos jovens, quantos adultos, quantos pais de família não têm buscado o preenchimento do vazio da sua alma nas drogas, na bebida alcoólica, no sexo ilícito, na vida mais desregrada possível, e quando passa, ele continua vazio. Somente Jesus preenche o vazio da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento, eu quero orar por você e com você. Eu quero falar com Deus nesta manhã, pedindo para que o Senhor o abençoe, o guarde. Para você, irmão e irmã, que nos assiste, para os irmãos da Igreja do Jardim ABC, a Igreja Adventista da Promessa do Jardim ABC, eu quero orar por você e quero que você ore por mim também, para que Deus nos ajude a vencer. Você que encontrou a salvação um dia, se é algo de bom, divida essa salvação com alguém. Testemunhe
da salvação do Senhor na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Então, ao som dessa música, nós vamos orar e pedir para que Deus continue falando conosco. Oremos. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, ouve a nossa oração. Ouve, meu Deus, o nosso clamor. Tu, ó Deus, que tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. Tu, ó Pai, que tem a rédea da história nas tuas mãos. Nada o pega de surpresa. Tudo está presente diante de ti. O Senhor conhece o passado, o Senhor conhece o presente e o futuro. A nossa história está escrita nas tuas mãos. Por isso, meu Deus, eu me coloco diante de ti nesta manhã, Pai. Ouve o meu clamor, ouve o clamor da igreja. Em dias de angústia, qual nós estamos vivendo, quando nós olhamos, e muitas das vezes, na perspectiva humana que fazemos, nós vemos tudo nebuloso. Mas eu creio que Tu és o Deus que está no mesmo lugar, em dias de sol, dias nublados, dias de frio e dias de chuva. Eu oro por este pai de família angustiado nesta manhã. Eu oro por esta mãe de família angustiada nesta manhã, Pai. Porque Tu és o Deus eterno, Criador de todas as coisas. E se for da Tua vontade, se Tu quiseres, meu Pai, Tu não basta nesse sofrimento dessa enfermidade. Mas também, meu Deus, Tu tens poder de que em meio a esse sofrimento dessa enfermidade também, muitos homens, muitas mulheres, jovens, adultos e crianças reconheçam que somente em Cristo temos a salvação. Por isso, meu Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos em um leito de enfermidade, seja no hospital, na sua casa. Manifeste o poder da cura em nome de Jesus. Cura, meu Pai. Cura, meu Deus. Para a glória do Teu nome. Pai amado, Pai querido, eu oro também pelas famílias daqueles que perderam os seus entes queridos por causa dessa enfermidade ou por qualquer outra enfermidade que seja. Conforte o coração de cada um deles também, meu Pai. A dor da separação, a dor do luto é grande, mas estes que ficaram, a vida precisa continuar. E eu te peço, meu Deus, ajuda eles a continuar, meu Pai. Amado Deus, enquanto nós caminhamos, o Senhor está do nosso lado. O Senhor está na nossa casa, o Senhor está na nossa vida, na nossa família, Pai. Por isso nós levantamos a nossa voz a Ti com temor e tremor. Ó Deus, assim como a salvação entrou na casa de Zaqueu, essa pessoa que nos assiste também, a salvação entre na casa dele. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós, ó Pai. Nesta manhã de sábado, já caminhando para a parte do dia, já para o meio-dia, esta família que seja abençoada por Ti, em nome de Jesus Cristo. Cuida dos Teus filhos e filhas. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém
E graças a Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, amigos e amigas, que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus neste dia de sábado. É um dia de reflexão, um dia de adoração a Deus. Então, não deixe de ter este momento de intimidade com o Senhor, este momento de proximidade com Deus. Estude a palavra do Senhor, leia a Bíblia, cante louvores, ore, mas mantenha a sua fé firme em Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus por todos os irmãos que nos acompanharam ao vivo e agradecemos a Deus também por todos os irmãos que vão nos assistir posteriormente. Que a bênção poderosa do nosso Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, e nós encerramos em nome de Jesus orando com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada família, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Tenhamos um sábado abençoado por Deus. Obrigado a todos. Amém.